Então vamos em frente. Na aula anterior nós paramos aí, fomos até o artigo 24, que diz que o fisioterapeuta que recebe o cliente, confiado por colega, em razão de impedimento eventual deste, deve reencaminhar o cliente ao colega uma vez cessado o impedimento. Então explicamos isso aí e tal. Estamos no capítulo, esse é um artigo do capítulo 4 do Código, que é um capítulo que se refere e que traz aí algumas regras sobre o relacionamento do fisioterapeuta com a sua equipe. Então hoje entramos, na aula de hoje vamos entrar aí no artigo 25, que aborda algumas proibições voltadas ainda a essa questão do relacionamento com a equipe. O que é proibido ao fisioterapeuta a partir do momento que ele se relaciona com membros de sua equipe ou com outros fisioterapeutas? O que é proibido a ele? Então temos aí no inciso 1, que é proibido ao fisioterapeuta concorrer a qualquer título para que outro pratique crime, contravenção penal ou ato que infrinja postulado ético profissional. Exemplos, gente. O fisioterapeuta na função de dono da clínica, ou o fisioterapeuta na função de responsável técnico. Vamos supor que esse cara, ele obriga um membro da equipe, um outro fisioterapeuta, ele na condição de dono dele, de dono da clínica, né, ou na condição de responsável, ele obriga um outro fisioterapeuta a utilizar um recurso não credenciado pelo COFITO. Então está cometendo aí uma infração ética gravíssima sob os olhos do conselho. Ou então numa clínica imensa, como essas que eu já falei para vocês, né, que não é uma realidade aqui da nossa região, que estamos aqui no meio de cidades pequenas, né? Mas em cidades grandes, onde tem aquelas clínicas imensas, imagina aí esse cara, ele obriga você a aceitar ser assessorado por um técnico em fisioterapia. Também está cometendo aí uma falha gravíssima, já que por lei não existem cursos técnicos, essa função, essa competência de técnico em fisioterapia não existe. Fisioterapeuta é uma função em nível superior. Então pode acontecer, são coisas que podem acontecer, e nesse caso, a pessoa está infringindo aí, está concorrendo para que o outro pratique aí um ato que está infringindo um postulado ético profissional. Dois desses exemplos aí que tem a ver com esse inciso 1. Inciso 2, continuando. É proibido ao fisioterapeuta pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, bem como praticar ato que importe em concorrência desleal ou acarrete danos ao desempenho profissional de colega ou aos legítimos interesses da profissão. Esse inciso 2, gente, ele visa... Qual que é o objetivo dele? Ele visa proteger o profissional do assédio moral ou do assédio antiético ao seu emprego. Mas não é, esse inciso ele não é tão simples. A gente precisa entender que a análise desse artigo, quando a gente analisa esse artigo, a gente se depara com alguns elementos que vão dar um entendimento bem mais prático para essa questão. Tem umas coisas aí nessa questão que a gente precisa tornar um pouco mais claras. O que eu quero dizer? Eu tenho falado desde o nosso primeiro encontro que o atendimento fisioterapêutico, ele é, dentre outras coisas, uma prestação de serviços, né? Então falamos lá que o Código do Consumidor também é uma legislação que nos interessa, também é uma legislação que regula a, a nossa atuação profissional, né? O serviço fisioterapêutico, o atendimento fisioterapêutico é
dentre outras coisas, também uma prestação de serviços. E sendo assim, sendo uma prestação de serviços, como em qualquer outra área, é preciso que a gente entenda que há profissionais que vão se capacitar melhor para prestar um serviço e outros que vão se capacitar menos. Então vão ter, como em todo e qualquer serviço, vão ter profissionais mais capacitados para prestar aquele serviço e outros menos capacitados para prestar aquele serviço, certo? Isto posto, agora que eu quero dar aí o entendimento a esse inciso, né, vamos interpretar de uma forma mais madura esse inciso, né. A princípio, parece que o inciso está dizendo que ninguém pode concorrer pelo emprego do outro. Será que é isso? Não, não é. O que eu quero que vocês observem é que o que está em questão nesse inciso são os termos aí concorrência desleal e esse outro termo aí, ó, do inciso, danos ao desempenho profissional do colega. Então, gente, o que ele está dizendo é que você não pode, por exemplo, chegar numa clínica, vamos supor, deixa eu melhorar esse exemplo aqui. Você fez aí 2 anos de uma especialização, tá? Se especializou numa área bastante complexa, e você percebe que tem uma clínica que paga bem e que tem essa área, vamos dizer aí, área de reabilitação cardíaca, tá? Só de exemplo. Então você vê que tem uma clínica que oferece esse tipo de serviço, paga muito bem para o fisioterapeuta, e você vê que você conhece o fisioterapeuta que é responsável por essa área nessa clínica, você conhece ele como colega, né, de repente estudou até junto, e você sabe que aquele cara, ele nunca fez uma especialização nessa área. Aí você pensa: "Pô, eu fiz 2 anos e mais 1 ano de estágio numa especialização, fiz uma pós-graduação dificílima, gastei um dinheiro, pô, e não posso, pleitear o emprego do colega?" O que esse inciso está fazendo referência não é isso. A concorrência no mercado de trabalho, ela existe. Nada impede, por exemplo, dentro desse cenário que eu tracei, nada impede de você ir lá e deixar o seu currículo, certo? Chega lá e fala para o dono da clínica, né, para o diretor da clínica: "Olha, eu sou especialista em reabilitação cardíaca, sou fisioterapeuta especialista em reabilitação cardíaca, fiz um curso na instituição tal, um curso de 3 anos, 2 anos de curso e mais 1 ano de estágio. Tenho muita experiência na área, gosto da área, eu sei que vocês têm a área aqui, eu queria deixar meu currículo." Isso é totalmente permitido, tá. O que não pode é você chegar lá e falar assim: "Olha, pô, eu sou especialista em reabilitação cardíaca, tenho 3 anos fiz um curso de 3 anos, tenho experiência na área, gosto da área, e vocês estão aí com um cara que eu conheço esse cara nunca trabalhou com reabilitação cardíaca, esse cara fez mal a faculdade lá." Isso é promover danos ao desempenho profissional do colega, tá, isso é proibido. É a esse tipo de situação que esse inciso está nos alertando, tá. Porque isso está caracterizado como concorrência desleal, mas concorrência, isso existe, tá. Isso vai existir no mercado de trabalho. Eu não sei quantos participaram da live no uma live que teve, eu acho que foi na terça-feira, né, que teve um fisioterapeuta falando sobre mercado de trabalho, sobre empreendedorismo, né, e o Vladimir, ele pediu a palavra e ele até comentou sobre isso, né:
O colega que hoje está ali fazendo trabalho para você, lá no mercado de trabalho, ele não vai fazer seu trabalho de faculdade não, né. O Vladimir botou esse terror lá na hora da live. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né. Eu percebo no mercado de trabalho que há uma existe uma espécie de código de honra, né, todo mundo se respeita muito, pelo menos aqui na região, né, há um código de conduta, todo mundo respeita muito a questão ética da concorrência, né, mas de qualquer forma, é preciso continuar se especializando, é preciso continuar estudando, isso eu tenho falado também desde o nosso primeiro encontro, né. A área da fisioterapia é uma área que ela avança de maneira absurda, absurda. Eu comentei na aula anterior sobre o tanto de pesquisa, né, que é feita na área da fisioterapia, o tanto de publicações, ou seja, é uma área que demanda muito estudo. Se você não se atualizar, você vai ficar para trás, né, dentro de uma concorrência leal, mesmo que seja dentro de uma concorrência leal, e esperamos que seja assim, né, se você não se atualizar, muito provavelmente o risco é muito grande de um outro colega que tenha mais capacitação, que tenha mais estudo, que tenha investido mais na sua carreira, acabe tomando aí a sua vaga, né. Então, gente, resumindo, concorrência existe, ela tem a forma correta de concorrer a uma vaga, nada impede que você deixe o seu currículo numa clínica, numa grande clínica que já tenha, mesmo que seja um colega seu trabalhando, né, nada impede que você deixe lá o seu currículo, você possa pleitear uma vaga. O que o inciso fala realmente e especificamente é de concorrência desleal e de gente que vai depreciar a imagem do colega, o desempenho profissional do colega, visando pegar a vaga dele. Isso sim é uma infração ética, certo? Inciso 3. Certo, É professor. Ah, desculpa. Pode falar. Alguma Não, dúvida? não, você perguntou certo, eu só queria confirmar. Então, ficou claro, né, entenderam? É, ficou. Para mim ficou. Que a princípio parece que é isso que o inciso está dizendo, né: "Ah, eu não posso pleitear cargo do colega", não é bem assim. Você pode dentro de uma honestidade, né, certo? Acho que ficou bem claro. Mas vamos em frente. Inciso 3: é proibido ao fisioterapeuta utilizar de sua posição hierárquica para induzir ou persuadir seus colegas subordinados a executar condutas ou atos que firam princípios éticos ou sua autonomia profissional. Esse inciso 3 vem consolidar a ideia que está exposta lá no inciso 1, né, que a gente acabou de ver, que proíbe ao fisioterapeuta concorrer para que o outro pratique crime, para que o outro infrinja o código de ética, né. O inciso 3 ele está especificando aquela condição de chefe. Em outras palavras, o que que esse inciso está dizendo? Que você aumenta um pouco a sua responsabilidade se você é chefe, se a ordem partiu de você, né. O que o código mostra, gente, e a gente já viu isso em várias partes dele, é que todo mundo, de certa forma, que faz parte da equipe, ele tem ali uma parcela de responsabilização. Existem os meios de você, minimizar isso? De minimizar a sua culpabilidade, a sua parcela de culpa? Claro que existe. Como naquele caso lá da quando você comprova que você reclamou daquela estrutura inadequada que você tem para trabalhar, né. Então se o fisioterapeuta comprova que ele vem reclamando, que ele vem solicitando uma estrutura adequada, isso aí minimiza e até cancela a culpa dele numa possível fiscalização do conselho. Mas esse inciso 3 ele está dizendo daquela que a condição de chefe,
do indivíduo ou de responsável técnico, ela agrava ainda mais a culpa, tá? Então, se a ordem partiu de você, isso aí é um agravante. Então, todos aqueles exemplos que eu dei sobre usar um recurso ou, por exemplo, obrigar um funcionário, um outro fisioterapeuta a usar uma especialidade que não é reconhecido pelo COFITO, mas está lá na clínica e você obriga o cara a usar, ou então aceitar trabalhar com técnicos. Você é responsável numa clínica e aceita que o dono contrate técnicos em fisioterapia, você é responsabilizado por isso, com certeza, tá? É uma infração ética grave também. Até agora vimos Ô, infrações éticas que são graves. ô Josélio, Oi? eu me perdi aqui no que você falou, por exemplo, se o dono da clínica contrata um técnico e o fisioterapeuta é responsável pelo técnico, ele não pode? Não, o fisioterapeuta ele tem que coibir isso de todas as formas. Então o dono vai chegar e vai falar: "Olha, eu estou contratando uma pessoa para assessorar os fisioterapeutas". A primeira pergunta é: "Como assim? Você está contratando outro fisioterapeuta?" Aí o dono vai falar: "Não, não, é um técnico". De forma alguma, de forma alguma, isso é Mas aí contra a seria. lei. Então, mas aí seria um técnico administrativo? Não, não, técnico em fisioterapia, Ah, porque técnico. é igual eu disse, por lei é proibido. Mas eu uso um termo nos nossos encontros, né, na vida como ela é, tem inclusive cursos, se você digitar lá no Google, você vai ver lá, curso técnico em fisioterapia. Ah, eu já vi mesmo. Pois é, então. E tem inclusive, não aqui na nossa região, mas nas grandes capitais, tem clínicas grandes que utilizam o técnico em fisioterapia, né. E chega a ser uma situação, assim, tão grande, por exemplo, São Paulo, é muito difícil para o conselho em São Paulo, fiscalizar e coibir isso, né, multar, porque o correto é isso, né, a denúncia, COFITO vai o CREFITO no caso, né, o CREFITO vai e faz a fiscalização, comprova que tem técnico, entra com a multa, e se é reincidente tem toda uma parte, tem todo um aparato jurídico, né, tem todo um processo jurídico. Aí no Então caso. é papel também, se você está numa clínica e você recebeu a função, a incumbência de responsável técnico daquela clínica, o código é muito claro de que você tem que coibir isso, você não pode cooperar, com a sua já que você tem a posição, né, já que você tem uma posição hierárquica, você não pode cooperar com atos que firam princípios éticos ou de autonomia profissional, Entendi, mas aí certo? no caso, por exemplo, aí o dono da clínica fala, não, mas ele vai estar. Aí você pode denunciar no CREFITO? Aí, ou você tem a obrigação. Você entende o que eu estou te falando? Porque O correto é isso. fica uma faca de dois gumes. Aí a É, com pessoa. certeza. É o que eu falei também quando a gente falou sobre ética, né. Não é preto no branco, a coisa fica cinza. Qual que seria o que você está dizendo é o seguinte: "Pô, mas se eu não aceito, eu sou mandado embora", né, já Uhum. que é o dono da clínica que É, eu estou quer falando o nesse caso técnico. aí, né, do técnico. Hã? Exatamente, eu estou falando no caso do técnico, assim, né? É, então, se eu não aceitar o técnico, eu sou mandado embora, ele vai para um outro fisioterapeuta que aceite trabalhar com o técnico, não é Uhum. isso? Entendi isso. Mas, de alguma forma, o que que seria o correto? Você registrar oficialmente o Uhum. seu fazer um e-mail ou uma mensagem protestando sobre aquela situação. Isso, obrigatoriamente, você tem que fazer, Então, mas aí esse e-mail eu mando para para o o dono da dono, clínica. para ficar registrado, né? Isso, para Ah, ficar ok. registrado, Uhum, né. entendi. Aí você vai Agora está claro. mandar, vai pedir o recebimento, ou então faz algo impresso mesmo, pede para ele Aham. assinar que ele está recebendo, né. Porque, de fato, se você denunciar no conselho, que é até o correto, inevitavelmente você vai perder o emprego, né. O Mas é conselho o vai bater correto, né? lá, o o dono vai saber que é você, que você já fez a reclamação,
E aí é toda aquela questão de processo judiciário, né. Ele vai te mandar embora, você vai entrar com processo: "Olha, fui mandado embora porque eu denunciei o dono da clínica de que ele estava realizando algo que é contrário ao código de ética da profissão". Com certeza o juiz vai dar ganho de causa para você, né. Uhum, Mas tem toda essa dor de cabeça, né, de essa dor de cabeça de um processo judicial, né. Mas na prática realmente é isso, muito bem colocado, serviu de exemplo aí para o inciso 3, uhum. Perfeito. beleza? Obrigado. Inciso quarto, não, aí o quarto é o que a gente acabou de ver, né. Inciso quinto, esse inciso quinto, gente, olha aí, ele tem a ver é proibido ao fisioterapeuta concorrer de qualquer modo para que outro exerça ilegalmente a atividade própria do fisioterapeuta. É é isso que eu acabei de dizer, né, sobre a consciência do profissional fisioterapeuta dentro do mercado de trabalho. Consciência em que sentido? A gente tem que ter a consciência de que nós, fisioterapeutas, é que temos o conhecimento para reabilitar o paciente, ou para levar o paciente a uma satisfação, né, de bem-estar, de qualidade de vida, né. A permissão para que outro realize em seu lugar o cuidado ou o tratamento que o paciente confiou a você, além de ferir o código de ética, a gente tem que ter a consciência também que isso pode resultar em danos à saúde do paciente. Então, se você permite que outro que não tenha o conhecimento que você tem, conhecimento de nível superior, que é o conhecimento de quem faz o curso de fisioterapia, se você submete a outro que não tem esse conhecimento, os cuidados de um paciente, você está colocando em risco a saúde do seu paciente. Então entra aí não só essa questão que a gente acabou de falar, da utilização do técnico em fisioterapia, mas entra também, que é outra coisa que na vida como ela é, existe muito, e que são clínicas que contratam técnicos, mas são aquelas clínicas que também colocam o atendente, muitas vezes, para operar o equipamento. Isso acontece, tá. Então tem aquele cara que ele é administrativo, ele está ali no balcão, está ali agendando os atendimentos, mas a coisa lota e de repente aquele grande número, o fluxo de pacientes é muito grande, e aí tem clínicas, mais uma vez dizendo, gente, mais uma vez repetindo aqui, né, não é uma realidade que a gente vê aqui na nossa região. Eu estou falando de grandes clínicas, em grandes cidades, né, nas metrópoles do Brasil. Então tem clínica que coloca o atendente para operar lá os parâmetros do TENS, né, para operar parâmetros de equipamentos, não pode, não pode, certo? Então, se algum fisioterapeuta que está lá responsável pelo tratamento, ou mesmo como responsável técnico daquela clínica, ele permite isso, né, não só a contratação de técnicos em fisioterapia, mas ele permite que o atendente também, manipule ali os parâmetros do equipamento, ele está concorrendo para que outro exerça ilegalmente uma atividade que é própria e específica do fisioterapeuta, certo? É o que diz aí esse inciso quinto. Inciso sexto: é proibido ao fisioterapeuta permitir, mesmo a título gratuito, que seu nome conste do quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, ambulatório, consultório, clínica, policlínica, escola, curso, entidade desportiva, ou qualquer outra instituição pública ou privada ou estabelecimento congênere, similar ou análogo, sem nele exercer as atividades de fisioterapeuta. Nesse inciso, a gente vê um senso de proteção tanto ao paciente quanto ao próprio profissional, né. A princípio, ele protege o paciente. Por quê?
porque ele evita aqueles casos de propaganda enganosa, né. Então, o que que são esses casos de propaganda enganosa? Você consegue uma fama, consegue um renome como fisioterapeuta, você chega a um ponto na sua carreira que você consegue ali um sucesso profissional, e alguns fisioterapeutas, uma vez que conseguem esse sucesso profissional, esse renome, ele começa a emprestar o seu nome para que clínicas possam comercializar o serviço usando o seu nome. Então é aquela coisa assim, aqui a gente não uma clínica de dermato, por exemplo, vamos dar de exemplo aqui, né. Aqui não usamos, massagistas ou esteticistas, aqui é fisioterapia dermatofuncional com o doutor fulano de tal. Com isso você está ferindo esse inciso sexto, né, você está permitindo, mesmo que seja a título gratuito, que seu nome conste do quadro de pessoal de hospital, ambulatório, clínica, policlínica. Então essa coisa de emprestar o nome para ajudar na comercialização de um serviço, que é o principalmente o serviço de fisioterapia, isso é proibido, é uma infração gravíssima também sob o ponto de vista de código de ética da fisioterapia, Professor, certo? Sim, é bom fazer essas perguntas, né? Porque, assim, claro, por exemplo, a gente vê hoje em dia que tem muitos já profissionais na fisioterapia que, que têm a rede social. sim, Pô, isso não seria proibido ou não? Entende o que estou te falando? Por exemplo, depende. tem uma clínica, vamos supor, que tem um nome, o nome da clínica, e a clínica, quando é, faz a propaganda na rede social, fala do quadro das pessoas que trabalham lá, no caso dos fisioterapeutas. Aí você falou tudo, quadro de pessoas que trabalham lá. Veja o Uhum. finalzinho desse inciso, ó, Uhum. sem nele exercer as atividades de fisioterapeuta, Ah, tá. tá. Isso aí que é a infração gravíssima. Quer dizer, se ele trabalha na clínica, não tem problema algum ele Sem ser problema. citado no caso, nessa rede social. É. E depende também, porque tem aquela coisa, ô José, tem aquela coisa é um termo que eu tenho usado desde o início das nossas aulas também, né, tem aquela coisa da mercantilização também. Tem uma forma correta também de você se posicionar no mercado como fisioterapeuta, né, igual eu Entendi. tenho falado nas nossas aulas, a Mas a gente vê fisioterapia é um tanta coisa serviço de diferente. saúde, não é um produto que você vende como você vende, por exemplo, bala jujuba, né. "Ah, vou Uhum. comprar, eh, 3 milhões, 3 toneladas de bala jujuba, vou vender, vou ter um lucro tanto, de tanto". Isso não é dessa forma que a fisioterapia se posiciona no mercado, né. Então tem a forma correta de você também fazer a propaganda, a publicidade, o marketing, né, Uhum. certo? Perfeito, perfeito. Vamos em frente. Inciso sétimo: é proibido ao fisioterapeuta permitir que trabalho que executou seja assinado por outro profissional, bem como assinar trabalho que não executou ou do qual não tenha participado. Bom, esse inciso é bem claro, né, gente, isso aí é óbvio, isso aí até independente da fisioterapia, em qualquer serviço, isso aí é grave, né, é uma questão até de caráter. Ele está falando de uma conduta que ela é fraudulenta, é uma conduta fraudulenta, né, não é nem uma questão, não é só ética não, é uma conduta fraudulenta, né. Você Quando você permite que um trabalho que você executou seja assinado por outro profissional, né, bem como assinar trabalho que não executou. Qual o exemplo prático que infelizmente acontece muito, tá gente? Eh, Quando você trabalha numa clínica e a clínica tem o convênio com alguma operadora de saúde, e aí tem a guiazinha que chega para o fisioterapeuta.
o paciente ele já chega com essa guia e quando você faz o primeiro, essa guia tem os campos para você colocar os atendimentos. Então, quando você faz o primeiro atendimento, você coloca lá os recursos que você utilizou, assina e do lado o paciente assina também. E vamos supor aí que sejam 10 atendimentos, 10 sessões, né? Não gosto de falar sessão, gosto de falar atendimento. 10 atendimentos, a guia tem lá os campos para 10 atendimentos. O que que às vezes as pessoas fazem, alguns profissionais fazem? Eles pedem para o paciente assinar os 10 campos, né, já deixar assinados os 10 campos. Isso não vou dizer que é comum, mas também não é raro, tá. Eu já presenciei às vezes isso, inclusive eu Eu já tive um caso de um parente que foi e assinou as guias todas, eu até alertei o fisioterapeuta na época, né, porque é algo que você não pode fazer, você tá ali já que muita gente age de má fé, por que que pede para assinar os 10 atendimentos? Se o cara evadiu, se ele teve evasão, se ele não aderiu ao atendimento ao tratamento, né, se ele foi em 3 sessões só e não apareceu mais, na hora de mandar para a operadora, o cara ele só preenche ali e cobra 10 sessões, sendo que ele só atendeu 3, né. Então isso é uma infração ética grave e para mim também é uma conduta fraudulenta, porque você está cobrando por algo que você não prestou, você está cobrando por um serviço que você não prestou, certo? Vamos em frente. Vamos que vamos, pessoal. É proibido ao fisioterapeuta angariar ou captar serviço ou cliente, com ou sem intervenção de terceiro, utilizando recurso incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. Então vejam que o texto quase se repete, né, nesse capítulo sobre que fala sobre o relacionamento do fisioterapeuta com a equipe, né. O que que esse inciso está querendo dizer com a questão de recurso incompatível com a dignidade da profissão? Tem a ver com isso que acabei de comentar com o José, né, sobre a forma de que você se posiciona no mercado. Questão das compras coletivas, questão, por exemplo, é um exemplo até que eu já dei, né, eh, faça compre aqui o seu pacote de pilates e ganhe uma drenagem linfática e ganhe grátis uma sessão de drenagem linfática. Mas a gente vê isso muito, Pois é, velho. então. Caramba! Isso tem a ver com comercialização de um serviço que não deveria ser comercializado dessa forma, né. Ou assim, tem clientes que põem assim: "O seu fisioterapeuta tem especialização em ozonioterapia? Aqui os nossos profissionais têm, né, faça ozonioterapia com quem tem especialização". A princípio não deveria nem isso deveria ser até óbvio, né, mas essa coisa de mercantilizar, né, de tornar a concorrência, de usar de concorrência desleal para angariar mais pacientes, para angariar mais clientes, né, isso é utilizar esses recursos são incompatíveis com a dignidade da profissão. É por isso que eu falei, José, que tem a forma certa da gente se posicionar, que é uma forma que é uma postura que é muito diferente de você estar oferecendo um serviço qualquer. Você está oferecendo um serviço de saúde, você é um profissional de saúde que fez um curso extremamente complexo, um curso difícil, um curso de altíssima dificuldade técnica, então ele tem um posicionamento correto no mercado, não pode ser vendido como um serviço qualquer, certo? Ainda no artigo 25, inciso 9, é proibido ao fisioterapeuta
desviar de forma antiética para outro serviço cliente que esteja em atendimento fisioterapêutico em instituição. O que esse inciso 9 quer proibir é o típico caso de tráfico de influência. O profissional, ele exerce um cargo na esfera pública, numa clínica pública, e no contato com o público lá nessa instituição, ele passa a usar a prática de desviar a clientela de lá, né, da instituição pública, para a sua clínica particular. E eu queria muito que vocês prestassem atenção nesse termo aí do inciso, muita atenção para esse termo desviar, tá? Esse termo desviar, ele dá esse entendimento, ele deixa claro que o cliente, ele inicialmente optou pelo tratamento lá no serviço público. Então a infração ética, ela está caracterizada somente se aconteceu isso, ou seja, se inicialmente o paciente optou por se tratar no serviço público e se aproveitando disso, desse contato paciente no serviço público, o profissional vai e desvia o paciente para a sua clínica particular. É preciso que a gente entenda que há, né, isso aí é mais do que óbvio, há de fato uma descrença popular em relação ao atendimento de saúde na esfera pública. A gente tem essa coisa, né? Serviço de saúde público não presta. E a gente sabe que não é bem assim. De fato, existem péssimos profissionais na esfera pública, existe aquele profissional de saúde da esfera pública que ele não tem um mínimo de caráter, né? Ele, às vezes, ele está indignado com salário, está indignado com o posicionamento político do secretário de saúde, está indignado com coisas que acontecem, está indignado com um monte de coisa. Mas então ele peça licença e se afaste, porque se ele continuar lá, ele tem que atender de forma digna os pacientes. Então é por isso que a gente vê tanta reclamação e tanta descrença do povo por causa de profissionais assim. Então acaba sendo comum que o paciente que ele chegar na instituição de saúde pública com a desconfiança de que o tratamento que ele vai receber ali, de forma gratuita, entre aspas, né, porque o serviço público de saúde não é gratuito, né, você tem muitos e muitos tributos que a gente paga, é um serviço que não é gratuito, serviço de saúde pública não é gratuito. Mas o paciente, ele já chega no serviço público com a mentalidade de que aquele serviço é gratuito e que por isso ele vai ser mal atendido. Que na verdade ele chega com aquela ideia de que estão prestando um favor para ele ali. E aí ele tem essa mentalidade que no serviço particular, aquele mesmo tratamento ele vai ser feito de uma forma mais eficaz. E o que esse inciso ele quer nos dizer é que o profissional ele não pode se aproveitar dessa descrença no serviço público, dessa desconfiança do serviço público, para desviar clientes para sua clínica particular. Se ele fizer isso, ele está cometendo uma infração ética que também é grave, sob o ponto de vista do conselho. Então, cabe ao profissional que atua na esfera da saúde pública agir com a mesma dedicação, com a mesma competência, estudar da mesma forma, tentar o máximo de eficácia possível no tratamento, ou seja, tem que dar o seu melhor, seja na esfera pública ou seja na esfera particular, tá? Então, se ele conversa, se, por exemplo, o cara conversa com o paciente, e convence esse paciente que ele vai ter um melhor atendimento lá na clínica particular dele, ele vai estar revelando 2 coisas. Primeiro, que ele possui 2 formas de atuar, ou seja, você vai se revelar um profissional que atua de uma forma na esfera pública e atua de uma outra forma, com mais empenho, com mais competência, na esfera particular. E a segunda coisa é que com essa atitude de convencer o paciente que lá na clínica particular ele vai ter um melhor atendimento, porque a clínica dele é melhor,
porque a clínica dele tem uma infraestrutura melhor. Com essa atitude, ele está ferindo não só esse inciso 9, mas também o artigo 6º do Código, que a gente estudou lá na N1, que diz que o fisioterapeuta tem a responsabilidade de proteger o seu cliente de negligência, de imprudência, que ele deve tomar medidas para garantir a saúde e o bem-estar do paciente. Então, se ele está admitindo que aquela estrutura ali está péssima, ele, com essa coisa de falar, de tentar desviar o paciente lá para a clínica particular dele, ele está admitindo que aquela estrutura é péssima e que ele não tem feito nada para garantir a saúde e o bem-estar dos pacientes que tratam com ele ali, né? Eu lembro que eu fiz, inclusive, um slide específico, né, para um comunicado do COFITO, alertando os fisioterapeutas, especialmente da esfera pública, sobre isso, que eles devem comunicar ao conselho quando eles se depararem, se de repente eles se depararem com uma infraestrutura inadequada no serviço público. Lembram que eu postei um slide lá na N1? Por quê? Porque o gestor público, ele não pode simplesmente abrir o concurso para fisioterapeuta, disponibilizar lá, esse concurso vai ter 5 vagas para fisioterapeuta. Ele não pode dar as vagas e não dar a estrutura adequada para esses fisioterapeutas trabalharem. Isso é ponto pacificado, né? Então, o comunicado COFITO, que eu lembro que eu postei lá na N1, ele diz exatamente isso, que é dever do fisioterapeuta denunciar serviços públicos que estejam sucateados, que oferecem a vaga de fisioterapeuta, mas que não dão a estrutura para esse fisioterapeuta oferecer um tratamento de excelência. Essa responsabilidade, ela cai nas costas do gestor público, falando mais uma vez de culpabilidade, né? É uma culpa que cai nas costas do gestor público, obviamente, né? Porque é ele que tem que gerir o dinheiro para providenciar uma estrutura adequada para a clínica. Então, uma boa parcela de culpa é do gestor público, mas é o fisioterapeuta que também não se manifesta, que não reclama, que não exige uma estrutura adequada, ele tem uma parcela de culpa também. Ok? Só reforçando essa ideia. Inciso 10. É proibido ao fisioterapeuta desviar de forma antiética para si ou para outro cliente, paciente, usuário de colega. E aqui, gente, eu quero novamente a atenção de vocês para o termo desviar, tá? Esse é o termo para esse inciso também. Aliás, é um pouquinho diferente do inciso acima, né? Atentem para o termo desviar de forma antiética. A forma antiética que esse inciso está se referindo quer dizer desviar o paciente com a pura e simples intenção de conquistar aquele cliente, de jogar aquele cliente para o seu fluxo de clientes da sua clínica e, com isso, aumentar, obviamente, o seu fluxo de caixa, né? Ter uma maior arrecadação. Mas, já que a gente está falando de ética, já que a gente está falando de situações antiéticas, deixa eu tentar ilustrar melhor esse inciso 10 com 2 situações, tá? Eu vou colocar 2 situações aqui para vocês e vocês vão me dizer qual situação é mais antiética. Já que o inciso fala de forma antiética, eu quero que vocês analisem essas 2 situações que eu vou colocar, tá? Me fala qual que é a antiética. Primeira situação, vamos lá. Na primeira situação, um paciente aparece na sua clínica e relata que está fazendo um tratamento com um colega seu. Aí você começa a conversar com o paciente, aí o paciente vai se abrindo, né? E ele começa a reclamar do atendimento, do tipo de tratamento que o seu colega está prestando a ele. Ele relata que o seu colega demorou a fechar diagnóstico, ele relata que o seu colega
errou 3 vezes o diagnóstico. Ele relata, por exemplo, que ele já fez 15 atendimentos e que ele não está vendo melhora nenhuma. Enfim, ele reclama do atendimento que está sendo prestado pelo colega, ele reclama que ele está inseguro com o tratamento fisioterapêutico que ele está recebendo. E aí você escuta aquilo tudo, você avalia toda a situação e, pelo seu conhecimento e pelo que mostram as evidências científicas, a conduta terapêutica que o colega está tomando realmente está errada. Realmente procede toda aquela reclamação do paciente, tá? O colega realmente está usando um curso de tratamento muito errado, uma conduta de tratamento muito errada. E aí você ouve a reclamação daquele paciente, e aí o que que você faz? Ajuda a criticar a conduta do colega, fala: "Não, realmente não devia fazer assim, ele tinha que ter feito de outra forma, se fosse eu adotaria uma outra conduta. Não, ó, essa intervenção que ele está fazendo vai só piorar mais o quadro, por isso que você não está conseguindo melhora, né, por isso que não está melhorando o seu quadro". E com isso ele desvia o paciente para ele, né, sob o argumento de que: "Não, ó, vem para cá, você pode vir, a gente vai tratar, eu vou resolver esse seu problema de saúde aí, você não pode ficar lá não, senão você não vai resolver esse problema de saúde seu". Essa é a primeira situação, tá. Segunda situação, começa do mesmo jeito que a primeira, tá. O paciente aparece na sua clínica, relata que está fazendo um tratamento fisioterapêutico com um colega seu, aí você começa a conversar com o paciente começa a reclamar do tratamento, relata os problemas lá de diagnóstico, fala que o seu colega errou várias vezes, né, quase que lesionou, já tem 15 sessões e ele não melhora, aquelas reclamações todas, né. Aí reclama que está inseguro com o tratamento, que ele não está melhorando, que ele está insatisfeito. E você, da mesma forma, avalia a situação, percebe que o colega está errado, percebe que o curso de tratamento do colega, que a conduta do colega está errada, mas aí você, diferentemente da primeira situação, você ignora os relatos do paciente e fala para o paciente o seguinte: "Olha, não, ó, a abordagem do colega está correta, você sabe que não está, mas você fala para ele: "Não, ó, o colega está correto, tá bom? Ele é até antiético você falar isso para mim, você continua lá, porque em algum momento vai dar certo, tenha paciência, tá? O colega está correto". Pergunta: qual situação é mais antiética, a primeira ou a segunda? Agora você deixou uma batata, hein? É, Porque batata quente, né, joguei uma muito, batata quente para vocês, muito né. quente, porque assim, até a metade tá tudo igual, mas ele fala, vem para mim e deixa o outro. Isso aí já está falando mal do primeiro fisioterapeuta. Agora, se ele falar, fica lá que vai dar certo, ele vai estar comunando com o errado. Exato. E aí, professor? Agora eu vou deixar para você me responder, porque realmente eu fiquei na dúvida. O que E aí, mais faria? alguém? Qual que é a mais antiética? Nossa, eu colocaria, acho que metade, metade, todas duas. Não, mas Pelo não pode, primeiro. tem que ser só uma, não é? As Pode ficar duas são meia-meia, não? antiéticas, né, as Não, duas são e anti por isso que eu estou falando. Tanto Nossa, falar mas é para voltar difícil para lá, de. tanto para vir para mim. Então, na realmente, é verdade, gente, difícil de decidir qual que é. aquilo que eu falei no primeiro encontro, né, a ética, ela julga a coisa toda. Se você for julgar, tanto a primeira quanto a segunda tem um componente antiético, né. A primeira, porque você detonou o colega e pegou o paciente, a segunda, você ignorou uma situação clara de de incompetência profissional, né. Você ignorou e isso pode vir a causar até um dano à saúde do paciente.
Então você está agindo de forma antiética, tanto na primeira quanto na segunda situação. Agora vamos para a vida como ela é, como eu costumo dizer, né. Então, mas, José, aí no caso, por exemplo, se caísse essas duas perguntas, todas as duas seriam antiéticos, né? No caso. Isso. Mas o que eu quero Não dizer é o teria a mais seguinte, ou a menos, né? o que eu quero dizer é o seguinte, isso acontece, tá, Uhum. isso acontece no mercado de trabalho, da mesma forma, não vou dizer que é comum, mas também não é raro. O que que acontece no mercado de trabalho? O paciente fala mal de um colega para o outro, tá. Primeira coisa, gente, aí já eu tô falando de parte prática mesmo, de mercado de trabalho, de quando vocês estiverem no mercado de trabalho. Quando acontecer um caso desse com vocês, né, chega um paciente, fala: "Ah, sou paciente do doutor fulano, ah, mas não tô gostando dele não. Tô gostando, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo". Primeira coisa, gente, ligar para o colega, tá. A gente não pode confiar somente no relato verbal do paciente. Tá, o que eu estou passando para vocês já é uma questão de experiência profissional, tá. Não confie somente no relato verbal do paciente, porque tem muita coisa às vezes o que o paciente fala é só a ponta do iceberg. Aí essa analogia do iceberg ela é bacana, né, que é a ponta do iceberg, não sei se vocês já viram as figurinhas, né, o iceberg tem a pontinha embaixo é que fica a coisa toda. Então às vezes tem a questão da empatia, existe isso, tá. Às vezes não existe empatia entre o terapeuta e o paciente. No estágio vocês já viram isso? Tem paciente que você não tem empatia e a recíproca é verdadeira, o paciente não tem empatia com você também. Então isso acaba atrapalhando no julgamento daquele paciente, tá. Então tem N situações que podem acontecer, às vezes é mentira. Às vezes o paciente, o que ele falou ali não condiz com a verdade. Então, por isso que é fundamental, numa situação dessas, ligar para o colega, perguntar: "Olha, teve um paciente aqui, e falou isso, tal, 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 ele relatou isso". E muitas vezes o cara vai falar: "Não, não, isso aí é tudo mentira. Estou usando essa abordagem, tal, tal". Então, gente, essa questão do desviar de forma antiética para si ou para outro cliente ou paciente de um colega, independente da situação, a forma ética de agir é sempre tentando analisar os 2 lados, né. Na primeira situação, voltando aos exemplos, na primeira situação, se realmente é verdade tudo aquilo que o paciente falou, é uma bela oportunidade você trocar umas ideias com o colega e de ajudar aquele colega a tratar melhor o paciente. O colega, futuramente, com certeza, ele vai ser muito agradecido a você, né. Mas não vale a pena você simplesmente trazer aquele paciente para você, porque isso caracteriza um desvio de forma antiética, né. E ao mesmo tempo não é bom ser corporativista. Você falar que o colega está certo, isso aí a longo prazo, imagine que ele chegue a lesionar aquele paciente. A a princípio você está tentando proteger, você está pensando que está protegendo o colega, mas a longo prazo você vai estar colocando ele numa grande enrascada, né. A longo prazo você vai estar prejudicando o colega. Então o importante é sempre utilizar a ética nessas situações, tá. E nesse caso aí dos exemplos, o correto é essa terceira versão aí, sempre tentar ouvir as 2 partes, e se o colega estiver agindo de forma correta, quando esse paciente vier reclamar, é abrir o jogo: "Olha, não, você comentou, eu falei com o meu colega, nós temos essa norma, esse código de ética entre profissionais, conversei sobre o seu caso com ele e a conduta do colega está correta".
né? E é dessa forma que a gente vai conseguindo trabalhar a nossa profissão e trabalhar toda essa essência ética e solidária que existe na área da fisioterapia. Fisioterapia é conhecida dessa forma, certo? Ok, gente, até aqui? Vamos fazer esse 11º inciso e a gente encerra por hoje, tá? O 11º inciso diz o seguinte, que é proibido ao fisioterapeuta atender a cliente que saiba estar em tratamento com colega, ressalvadas as seguintes hipóteses: a pedido do colega, B, em caso de indubitável urgência, e C, quando procurado espontaneamente pelo cliente. Opção A, que está dizendo aí, né? A pedido do colega. Nesse caso, não tem conflito nenhum aí. Tá? Você simplesmente atende o paciente por meio do pedido do colega. O colega pediu. Quando que ocorre esse tipo de caso? Quando há uma diferença de aprimoramento técnico entre os profissionais, né? Aquilo que eu falei. Às vezes o colega pede porque você tem uma especialização, você fez um curso muito bom e o colega pede que você atenda aquele paciente, né? Confiando na sua especialização técnica. Ou então, quando a clínica do colega tem uma maior estrutura que a sua, ou o colega tem um equipamento inovador e muito avançado que ninguém tem. O item B, né? Em caso de indubitável urgência, também não tem muito conflito, porque é algo que está justificado pela urgência da situação. Mas tem que ser caracterizada essa urgência, assim como tem que estar caracterizada que você atendeu porque realmente é um caso de urgência. Você atendeu aquele paciente porque, caso contrário, haveria uma maximização do sofrimento, ou então um agravamento da situação. Então, você foi e atendeu em caráter de urgência, né? Ele era paciente de outro, mas você atendeu porque, senão, o quadro daquele paciente iria se agravar. Então, essa também é uma situação muito clara, esse item B, e que não costuma gerar conflito. E o item C diz que quando procurado espontaneamente pelo paciente. Então, é proibido ao fisioterapeuta atender ao paciente que saiba estar em tratamento com o colega, quando procurado espontaneamente pelo cliente. Aí é uma hipótese que você é permitido, que permite que você atenda. Ou seja, mesmo que aquele paciente tenha já um terapeuta cuidando dele, quando você é procurado espontaneamente pelo paciente, você pode atender. Parece simples, mas esse item C já tem uma complexidade maior. A princípio, o fato de um paciente te procurar, já sendo acompanhado por outro colega, ele não constitui aí, como diz o inciso, uma infração. Mas há um entendimento que é recomendável que você comunique ao colega que tenha anterioridade daquele paciente, é assim que a gente diz, né? Tem um paciente que chega para você e você percebe que ele tem uma anterioridade com um outro profissional. E por que é com aconselhável, digamos assim? Por que é aconselhável que você comunique ao colega? Porque por causa de algo que eu já disse aqui, né? Geralmente tem aí algumas questões por trás da coisa, algumas questões emocionais, né? Tem aquele paciente que tem a mania de procurar vários profissionais ao mesmo tempo, isso existe, né? O cara tem uma situação financeira boa, ou ele tem um plano de saúde muito bom, e ele vai procurando vários profissionais ao mesmo tempo. E existe até uma recomendação do COFITO, né? Que isso não contribui nada para a melhoria do paciente. O COFITO, uma vez, ele emitiu uma nota, depois eu vou até tentar recuperar essa nota, né? Ele falando sobre isso, sobre pacientes que procuram vários fisioterapeutas ao mesmo tempo, né? O COFITO entende que isso não contribui nada para a melhoria do paciente, muito pelo contrário. Às vezes acontece ao contrário, né?
partir do momento, vocês já sabem disso, já tem essa informação, né? A partir do momento que você dá um estímulo a um tecido ou uma estrutura, ela tem que ter um tempo de descanso para responder aquele estímulo, aquela intervenção que você deu. Então, o cara que procura vários fisioterapeutas, na segunda ele vai em um, na terça ele vai em outro, na quarta ele vai em outro, achando que vai melhorar, pode acontecer o contrário, pode haver o risco dele piorar o quadro dele, ou até mesmo o risco de atrasar aquele processo de reabilitação. Então, por esses motivos, o conselho orienta até mesmo que o fisioterapeuta, que é procurado por um paciente que você sabe que tem outro, você identifica que tem uma anterioridade, o conselho, nessa nota dele, ele orienta que você tem que estimular o paciente a efetuar uma escolha. É isso que dizia a nota do COFITO, tá? Você tem que estimular o paciente. Quando você descobre que ele está se consultando em vários fisioterapeutas, a nota do conselho era essa, para que você estimule aquele paciente a efetuar uma escolha. E uma última observação sobre esse inciso, né? É importante que a gente entenda que esse inciso, ele não está se referindo à segunda opinião, tá? Todo paciente, ele tem direito a uma segunda opinião. Ou seja, qualquer paciente pode procurar um outro fisioterapeuta para ter uma segunda opinião. Nós já vimos isso, né? Quando a gente falou lá no inciso 4º, né, do artigo 14 do Código, né, que assegura ao paciente a autonomia de decidir sobre sua pessoa e sobre seu bem-estar. Lembram disso? Então, não é disso que o Código está tratando. Não é o caso de uma segunda opinião. Isso aí é o caso daqueles pacientes que vão procurando aleatoriamente ou vão empilhando ali tratamentos com vários fisioterapeutas. Esse paciente, de alguma forma, precisa fazer uma escolha sobre qual profissional ele quer deixar os cuidados de sua saúde. Mas aí já não é culpa do fisioterapeuta, né? Aí não, é. O que o COFITO tem é a orientação, ele tem uma nota que ele orienta que, de alguma forma, a gente tem que persuadir o paciente a efetuar uma escolha. E você pode usar como argumento isso, né? Olha, seu fulano, o senhor ir em 3, 4 fisioterapias, isso aí não vai ajudar o senhor a melhorar mais rápido não, tá? Isso aí tem um tempo, a gente vai aplicar aqui, a gente vai usar determinada intervenção, tem um tempo para o seu organismo responder. Então, o senhor não pode ir procurando 3, 4 fisioterapeutas, não. Então, tem como você argumentar com o paciente para que ele faça a escolha dele. Certo?